Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast História e Humanidade. Hoje vamos abordar o tema Humanitarismo e Tolerância. Convosco temos as vossas apresentadoras, Patrícia e Joana, e os nossos convidados especiais, Catarina e Salvador. Muito obrigada desde já pela vossa disponibilidade, que nos vão ajudar a compreender este tópico em diferentes perspectivas. Antes de mais, bom dia e obrigada pelo convite. Eu sou a Catarina e tenho 34 anos e o tema que iremos abordar hoje é um tema que me sinto bastante confortável, pois já fiz bastantes palestras e já fui a escolas apresentar este tema e é um assunto que capta bastante a atenção dos ouvintes e que engloba toda a gente que está na conversa. É um tema bastante interessante para se falar. Olá, sou Salvador, tenho 21 anos, fui colega da Patrícia e da Joana na Escola Quinta do Marquês e hoje em dia estudo na faculdade, a sociedade de hoje em dia, e gosto muito. Infelizmente, não é? Quem diria? Exato. Nunca nenhuma de nós podia esperar que ele tivesse este futuro. Nunca pensei em ver na faculdade. De facto. Pronto, o prazer é todo nosso. Nós e os nossos ouvintes estamos curiosos para saber o que é que vocês nos trouxeram hoje, porque é um tema que nós procurámos por bastante tempo, ainda bem que nos encontramos, vimos bastantes feedbacks da Catarina e o Salvador, pronto, olha... Foi o que calhou. Não, ele estava a fazer um bom trabalho na faculdade, já tínhamos conversado com ele há pouco tempo, ele alinhou em fazer este trabalho connosco e pronto. Primeiramente gostava de realçar uma passagem da Enciclopédia de Diderot d'Alembert, publicada em 1766, e que retrata o ser humano segundo o iluminismo. O excerto defende a valorização do indivíduo e da igualdade entre os homens e da liberdade. Consegues-nos explicar melhor como é que isso funciona, Catarina? Claro que sim. Então, na altura, portanto, estamos a falar mais ou menos durante o século XVIII, o homem era visto como um ser racional, sensível e criativo, capaz de transformar o mundo à sua volta. Agora que estás a falar sobre isso, eu lembro-me de dar esta matéria na escola. Eu confesso que não era muito interessada nesta altura, portanto é giro ouvir falar sobre isto outra vez. Salvador, tu que estás aqui a representar a geração mais nova, ainda deste esta matéria na escola? Lembro-me até bastante bem de ouvir falar sobre esta matéria na escola, porque nos dias de hoje ainda é bastante falado devido ao avanço da ciência naquela altura, que foi o primeiro passo para o que conhecemos hoje em dia. É normal que seja um tema muito falado e o que o Salvador mencionou está completamente correto. Estas dedicações ao pensamento foram capazes de aprofundar as áreas das ciências, das artes e a oportunidade de criar novas leis. Agora é uma à parte. Há pouco tempo estava a dar scroll no Insta e apareceu-me um post que por acaso falava sobre a luta contra as práticas que violam os direitos humanos e isso tem um pouco a ver, não? Pronto, exatamente. Ia falar sobre isso agora, obrigada. E um exemplo disso é a tortura. Esta pode ser praticada de várias formas, como por exemplo a execução alvitante e dolorosa ou dos trabalhos forçados. Isto é aterrorizante, só de pensar nisso dá-me voltas à barriga. Catarina, até te ia pedir para mostrares uma foto dessas práticas, mas não quero ir desta para melhor hoje, portanto é melhor continuarmos. Quem foi desta para melhor realmente foi Jean Callas, que é de quem vou falar agora. Infelizmente este foi condenado à morte, supostamente por ter estrangulado o seu próprio filho, ao fim de o impedir de se converter ao catolicismo. E o pior é que nem é isto. Aconteceram coisas bastante piores naquela época. Anos depois, um dos filósofos mais importantes do iluminismo, chamado Voltaire, vocês que estão a ouvir devem conhecer este nome, decidiu aprofundar este caso e esclareceu que Jean Callas era completamente inocente. Sim, de facto, isto é uma coisa bastante corrente nos dias de hoje, porque só percebem a inocência de alguém depois já da sua morte. Portanto, não há muito que fazer. Exatamente, é tal e qual. Mas mesmo assim, o caso de Jean Callas ainda teve a sorte de ser defendido por uma pessoa com bastante poder como Voltaire. Ele conseguiu criar uma obra que estivesse garantido às pessoas o direito de liberdade de expressão, religiosa e política. E muitas vezes chegou a ser condenado pelo que pensava. Eu acho que atualmente, realmente há muito pouco tempo, vi uma reportagem sobre isto na TV que dizia que Voltaire ainda inspirava muitos ativistas que lutam contra a discriminação e promovem a tolerância. Eu acho que isso realmente é muito importante e devíamos realçar mais a importância disso hoje em dia. Desculpa interromper, mas ao ouvir esta conversa não tenho muito mais nada a dizer. Hoje em dia continua a ser igual. Precisamos da tolerância religiosa mais do que nunca. Vivemos num mundo diverso onde culturas e crenças diferentes convivem lado a lado, mas ainda enfrentamos preconceitos e vários conflitos. De facto, isso é muito real. Frequentemente vemos na televisão ou em revistas diversos protestos contra essas diferenças. E mais, para além disso, temos dos piores casos, que são as guerras, que enfim, são o que são. Acho que não há nada a fazer e podemos muito pouco para ajudar.
Exato. E tolerar não é apenas aceitar a existência de outras religiões, mas também é respeitar o direito de cada um a acreditar no que quiser. Para promover esse feito, podemos implementar medidas concretas que promovam o entendimento mútuo. Por exemplo, na minha faculdade temos diversos programas que ensinam sobre diferentes culturas, religiões e muitas outras coisas. Acho que com que as possibilidades de hoje em dia deviam incluir nas escolas programas que falem sobre isso, que criem fóruns comunitários e eventos para celebrar a diversidade. Eu acho que o que tu disseste está muito bem dito, eu concordo imenso, acho que deviam criar nas escolas disciplinas, se calhar, que falassem sobre isso, ou que os alunos das escolas do secundário e do básico fossem a palestras sobre isso, porque eu gostava muito de, por exemplo, quando nós andávamos na faculdade, gostava imenso que nos tivessem ensinado sobre isso, ou mesmo na escola, e acho que é um tema muito importante de ser falado e que deviam lhe dar mais importância. Assim encerramos o nosso podcast e esta é a nossa frase do dia. Pratica o humanitarismo com coragem e a tolerância com o coração. Juntos podemos construir uma humanidade em união. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau!